que é o gás liquefeito e se ele é de fato seguro. O que é o GNL, além de uma molécula ultra refrigerada? O GNL é um gás natural a menos 160 graus. Então, é ultra refrigerado, como você mesma disse. É importante falar que essa molécula, em comparação ao diesel, é uma energia com uma redução em torno de 25% nas emissões de CO2. Sem contar as emissões de particulados, que o diesel tem uma emissão muito grande de particulados e ninguém fala sobre isso, é super relevante a gente falar. Se adicionado ao biometano, essa partícula tem uma redução de até 75% nas emissões de CO2. Então, é uma molécula muito importante para a transição energética da nossa matriz. Técio, conforme a Catarina está falando, assim como o diesel, é um combustível fóssil. No entanto, devido a essa mistura, como ela bem colocou, a gente tem um elemento que é aquilo que a gente sempre fala aqui no Porto e Negócios, seguro para fazer a transição energética quando a gente pensa na redução da pegada de carbono. Sim, e inclusive quando a gente fala do transporte marítimo, uma primeira etapa, uma das frentes de estratégia na mudança do combustível nos navios é justamente o uso de GNL. Né? A gente sabe que hoje a Wärtsilä, por exemplo, está desenvolvendo motorização de navios, a etanol, a metanol. O GNL é uma das opções para essa redução de carbono. Então, é estranho você falar, estou trocando fóssil por fóssil, mas Sim. A eficiência energética do GNL nos processos industriais e na motorização, ele realmente reduz comparado com os combustíveis tradicionais. E a IMO, né, ela colocou uma meta muito agressiva. Extremamente agressiva, né? Para todo o shipping internacional e, obviamente, o Brasil precisa ter essa solução instalada, principalmente no maior porto do país. Como é que, quando a gente pensa em tendência de mercado internacional, como está a tendência do mercado internacional para o consumo de GNL e como conflitos como, por exemplo, o da Ucrânia, redimensionaram essa necessidade? Ali tem um ponto importante que é a principal fonte de consumo do gás ucraniano é a Europa, né? E de fato você trocar térmicas a carvão, a combustível para o GNL, você tem uma redução obviamente de carbono. O impacto no final do dia é uma redistribuição da geopolítica da molécula no mundo todo, né? Óbvio que existem grandes produtores como o Catar, como o Canadá, que tenham essa oferta para o mercado brasileiro. Qual que é a origem do gás que a ED opera? A ED hoje opera um portfólio. Então, a gente tem gás da Bolívia, a gente tem gás da Argentina, do onshore aqui, do pré-sal, mas a nossa molécula de GNL especificamente que a gente está falando vem dos Estados Unidos. Se eu puder adicionar aqui um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia, a Rússia fornecia esse gás todo para a Europa, e aí ela, com a guerra, os dutos que levavam esse gás através da Ucrânia foram destruídos. Então, a geopolítica junto da economia teve que se readaptar. Então, esse gás hoje que vai para a Europa, em GNL, vem dos Estados Unidos, que é o gás de shale que eles têm lá, e eles congelam a molécula, põem nos navios para melhor eficiência e segurança no transporte, que reduz a molécula de gás em 600 vezes, então você tem uma otimização de frete, e leva para a Europa. E a molécula da Rússia passou aí para a China ou para outros países asiáticos. Então, assim, houve todo um rearranjo global. A Europa teve que fazer terminais de regaseificação, assim como a gente fez o nosso aqui. O nosso, coincidentemente, começou um pouquinho antes da guerra, mas aí realmente houve todo um rearranjo de quando vinha. Então, a gente recebe, nosso gás vem dos Estados Unidos, basicamente, mas poderia vir de qualquer base do Atlântico, Trinidad e Tobago, outros locais, mas basicamente dos Estados Unidos. Quais foram os desafios durante a construção do terminal? Nossa, muitos desafios. A gente teve desafios grandes até na própria construção em si, porque a gente teve uma parte que a gente fez subaquática e foi bastante desafiador, demorou algum tempo. Toda a parte de licenciamento, que mais tarde vocês vão falar com a minha colega Patrícia, ela vai falar um pouquinho mais de como é desafiador isso fazer no Brasil. Mas eu acho que toda essa estrutura offshore, porque nosso terminal é offshore, ele não está conectado à terra,
a logística também foi um desafio bem grande. Do ponto de vista de posição estratégica da Aede no contexto energético brasileiro, como é que você conseguiria definir atualmente? Tá. Vou falar um pouquinho do histórico da Aede, que aí ajuda a gente a fazer essa transição, né? Então, a Aede, ela veio com esse objetivo de abrir o mercado de gás, exatamente para fazer essa ajudar nessa transição energética. E a gente veio comprando gás de diversas fontes, construindo o terminal, e a gente tinha realmente uma meta de fazer o mercado livre de gás começar a rodar. A gente conseguiu, com muito pioneirismo, fazer a migração das 6 primeiras indústrias do mercado, e hoje a gente tem nossos 50 clientes na nossa base, que são basicamente indústrias, e a gente vê muita oportunidade no transporte rodoviário também. Então, a Aede veio para envelopar essa transição do mercado de gás. Lembra que a gente tinha um mercado regulado até 2021, Sim. O mercado aí começou a ser aberto, né, através da lei do gás, e a gente começou esse movimento, e hoje outras empresas estão também participando desse movimento de migração do mercado livre. Então, assim, a Aede foi pioneira nesse papel, então a gente vê grande relevância nesse mercado, tá? Além de tudo, a gente está construindo uma planta de purificação de biogás para biometano lá em Paulínia, que também tem um papel bem relevante nesse processo. Técio, qual que foi a importância dessa lei do gás, dessa abertura de mercado, quando a gente pensa efetivamente na necessidade de a gente ter o acesso ao gás, como por exemplo o GNL, pensando na transição energética? Acho que o primeiro ponto é a questão da competição, né? Então, você abrindo o mercado para diversos players, você pavimenta políticas de precificação, de fornecimento, diversificação, e mais do que tudo, né? Porque a partir do momento que você monta uma unidade dessa num porto, você precisa ter a carteira de clientes para justificar, rodar essa estrutura. E aí existe um go-to-market, né, de você fazer essa transição energética nas indústrias. A gente tem 2 tipos de grandes consumidores nessa base, né? A indústria, e até antes do programa deu exemplo aqui, a gente estava conversando antes com a Catarina sobre o polo ceramista, por exemplo, na região de Santa Gertrudes e Rio Claro. Como é que se fazia a cerâmica antigamente? Carvão e diesel, né? Ou seja, uma emissão expressiva por metro quadrado, né? Por metro quadrado de lajota produzida. Quando você entra com gás numa indústria dessa, você tem uma redução de pegada de carbono por metro quadrado de lajota produzida. No final é isso, é você fazer melhor, mais eficiente, com redução, com descarbonização, né? E aí você muda de fato a matriz daquela indústria. Uma vez que ele está conectado no pipe, e ele está consumindo aquele produto, ele é um consumidor permanente do gás. Sim. Você tendo uma base de fornecimento desse gás aberto ao mercado, você tem formas de garantir para o cliente final um melhor produto com um preço mais competitivo.